Galvão Bueno passou 43 anos casado com a Globo, e não é força de expressão, é mais tempo do que a maioria dos casamentos de verdade dura. Foi a voz dele no Penta do Brasil, foi a voz dele em cada vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, em cada Olimpíada, em cada gol de seleção que fez o país inteiro pular junto. Quando você pensa em esporte na Globo, a primeira coisa que vem na sua cabeça não é uma imagem, é a voz dele. Durante 4 décadas, Galvão e Globo foram grudados que ficou impossível saber onde terminava um e começava o outro, e aí do nada, acabou. O maior narrador da história da emissora saiu, e aí começa a parte que quase ninguém parou pra reparar. Depois de sair, o Galvão não foi pra nenhum lugar, ele foi pra vários. Foi pra Amazon, foi pra Band, foi pra SBT. Em 3 anos, o homem que foi de uma emissora a vida inteira virou um andarilho, passando de canal em canal, narrando Copa do Mundo pelo maior concorrente da Mamãe Globo. E a versão oficial dessa história é bonitinha. Ele se aposentou, virou a página, quis descansar. Só que eu fui investigar e não é bem isso. O Galvão não parou, ele só não tem mais onde ficar. E o motivo disso é uma mistura de duas coisas que juntas explicam porque o maior de todos virou um encosto em todo lugar que passa. Fica comigo. Pra entender essa queda, você precisa saber o que o Galvão sempre quis. E não era salário, não era fama, era uma coisa muito mais difícil de comprar. O Galvão queria ser a voz. Aquele cara que ele sempre foi. Porque presta atenção na diferença. Existe narrador bom, existe narrador famoso e existe a voz. Aquele que quando abre o microfone, o país inteiro para o que tá fazendo pra escutar. Ele basicamente vira o dono da emoção. E a Globo era o único lugar do planeta que conseguia dar isso pra ele. Porque só a Globo colocava a boca do Galvão dentro de 100 milhões de casas ao mesmo tempo. No mesmo segundo, sem alternativa. Era uma troca perfeita. A Globo dava o alcance, o Galvão dava a alma. Um não existia sem o outro. Ele não era o maior narrador apesar da Globo. Era o maior por causa da Globo. Então, guarda isso, porque é a chave de tudo. O poder do Galvão via de existir de uma tela só, com uma voz só, e o Brasil inteiro obrigado a ouvir ela. Ele não precisava disputar sua atenção. Ele era muito pica, isso é verdade. Mas também era a sua única opção. Agora, se você perguntar pra qualquer pessoa por que o Galvão perdeu espaço, todo mundo responde a mesma coisa. Ah, ele ficou velho, a voz não é mais a mesma, ficou repetitivo, a molecada não aguenta mais. Ele se aposentou, ele tem mais de 70 anos. E olha, eu preciso ser honesto com você. Nessa parte, as pessoas não estão erradas. A voz mudou mesmo, o fôlego não é o de 30 anos atrás. No fim da Globo, ele já estava mais devagar, mais focado só no futebol, a idade cobra. Isso é verdade. E negar isso é burrice. Mas segura essa informação, porque é aqui que quase todo mundo comete o erro. Idade sozinha nunca derrubou rei nenhum. Rei sempre envelheceu no trono. Se fosse só a voz cansando, o Galvão teria virado o vovô querido do esporte, narrando de vez em quando, aplaudido e intocável. Mas não foi o que aconteceu. Ele virou literalmente um andarilho de emissora. E pra idade, transformar um rei num cara que não para em nenhuma emissora, tem que ter acontecido outra coisa junto. Uma coisa muito maior. E ela aconteceu. No fim de 22, na Copa do Catar, o Galvão anunciou que pararia de narrar o jogo ao vivo na Globo. E aqui eu preciso ser justo com os fatos. Não foi demissão. O Galvão fez questão de dizer que não estava fechando o livro, só virando uma página. E que a casa não quis que ele saísse. E que ele também não quis sair. Mas a verdade fica nas entrelinhas. Um homem que por 43 anos narrou tudo, no novo acordo ia narrar quase nada. Sobrava fazer chamada, gravar propaganda na emissora, aparecer num evento aqui e outro ali. O microfone foi sendo tirado da mão dele com toda a delicadeza do mundo. E tem um detalhe dessa despedida que quando você entende, acaba doendo um pouco pro lado do Galvão. Porque sabe qual foi um dos últimos trabalhos dele na Globo? Simplesmente apresentar um reality show chamado Craque da Voz. E o que esse programa fazia? Ele escolhia entre vários candidatos o novo narrador dos canais Globo. A despedida do maior narrador da história foi ele, pessoalmente, ajudando a casa a encontrar quem ia ocupar a cadeira dele daqui a um tempo. E depois que ele saiu da Globo, começou a peregrinação. Fechou 3 anos com a Amazon Prime Video para narrar o Brasileirão e Copa do Brasil, voltou pra Band, a emissora onde ele tinha começado lá nos anos 70, para ser a voz da Fórmula 1. E foi pro SBT logo depois narrar a Copa do Mundo de 26. Repara no tamanho disso. O homem que foi sinônimo de um único canal por 4 décadas, em 3 anos, passou por 4 casas diferentes. Saiu de insubstituível para rodá-lo em 3 anos. Isso, meu amigo, é o retrato exato do que significa perder espaço. Mas por quê? Porque ninguém, incluindo a própria Globo, conseguiu dar de volta para ele o lugar que ele tinha anos atrás. E aqui tá a explicação. É a segunda coisa, a que se junta com a idade e transforma tudo. Lembra que eu falei que o poder do Galvão vinha de existir uma tela só? Pensem como era uma Copa antigamente. Jogo do Brasil, quantas opções você tinha? Uma, a Globo. E na Globo, quantas vozes? Uma, a do Galvão. 100 milhões de pessoas ouvindo o mesmo homem. Ao mesmo tempo, não porque escolheram, mas porque não existia escolha. Nesse mundo, sabe o que acontece quando a voz do rei começa a cansar? Nada. Ele vai continuar sendo rei. Você pode até achar que ele
repete demais, que já não tem o mesmo gás, mas você vai ouvir ele do mesmo jeito, porque não tem pra onde ir. A tela única protegia a idade dele. O monopólio era o remédio que escondia o cansaço, mas agora vira a chave, porque chegou a internet. Chega a Casa TV, chega até a GeTV, que é a própria Globo tentando copiar a fórmula do Casemiro. De repente, você tem 10, 20 transmissões do mesmo jogo, e no exato segundo em que o público pode escolher a voz, o remédio acabou. Entende o que mudou? A idade do Galvão sempre existiu. Ela ia chegar de qualquer jeito. O que mudou foi a consequência da idade. Antes, a voz cansada num mundo sem opção não custava nada. Agora, voz cansada num mundo com 1000 opções custa basicamente tudo, porque no primeiro sinal de cansaço, o público tem uma avinha do lado, mais jovem, mais rápida, mais engraçada, e sem nem pensar, já trocou de canal. Quando o Galvão foi pra Band ser o grande voz da Fórmula 1, sabe o que acabou acontecendo? Ele acabou preferindo não narrar as corridas de verdade. Ficou só aparecendo de vez em quando na emoção e na nostalgia. Nem ele mesmo se colocou mais no microfone o jogo inteiro. A própria voz recuou. Então não é idade ou digital, é simplesmente a soma da idade mais o digital. Uma coisa somada à outra. A idade tirou a força e o digital tirou a única coisa que segurava o narrador em queda, que era o telespectador sem escolha. E aqui vem a parte mais dura, que quase ninguém para pra pensar. A Mamãe Globo achou que o problema era só o Galvão, que era só trocar a voz velha por uma nova e o público voltava. Foi por isso que ela fez aquele reality para escolher o substituto. Ela apostou que o trono continuava valendo, bastava sentar outra pessoa nele. E na prática não continuou valendo. O alcance da Globo na população brasileira caiu de 98% para 82% em 4 anos. O canal esportivo dela encolheu mais de 1/3, e nessa Copa do Mundo ela marcou o pior número de audiência da história dela, pior até que o do 7-1 em 2014, porque o Galvão simplesmente nunca foi a doença, ele era só um sintoma mais visível de uma era inteira que estava morrendo, a era da TV aberta. E teve um momento que resume o Galvão nessa história toda. Já no SBT perguntaram pra ele sobre essa guerra de audiência entre Globo e a Casa TV, essa briga que está dominando a internet inteira, e ele, incomodado, respondeu que não gosta disso, que a disputa deveria ser decidida no microfone na mão, na transmissão, não em relatório de audiência. É o homem de um mundo antigo dizendo pro mundo novo que não é mais o dele. Parem de contar, a régua que vale é simplesmente a minha, a régua da voz. E o público novo respondeu do único jeito que sabe, continuou contando. E os números não param de crescer pro outro lado. Ninguém traiu o Galvão, ele simplesmente foi ultrapassado por duas coisas ao mesmo tempo: o próprio relógio da vida e uma regra do jogo que mudou embaixo dos pés dele, enquanto ele fazia tudo que sempre soube fazer. Então, volta lá no começo. Por que o maior narrador do Brasil virou um qualquer, pulando de emissora em emissora, depois de 43 anos numa casa só? A resposta é que nunca foi a idade ou o digital. Foram os dois, de mãos dadas. A voz cansou, como cansa a voz de todo mundo. Mas no mundo em que ele reinou, voz cansada não tinha preço, porque ninguém tinha escolha. O digital não envelheceu o Galvão. O digital só tirou o escudo que fazia a idade dele não importar. Enquanto existiu uma tela única, um homem podia ser a voz de um país inteiro e envelhecer no trono. E continuar sendo. A internet não brigou com o Galvão. Ela fez uma coisa mais definitiva. Trouxe concorrência de verdade. O Galvão não perdeu pro Casemiro. Ele perdeu pra uma ideia. A ideia é que nunca mais vai existir uma voz para um país inteiro. Porque nunca mais vai existir um país inteiro olhando para a mesma tela, sem alternativa ou obrigado a ficar. Então, da próxima vez que você abrir o celular, escolher entre 10 transmissões do mesmo jogo e parar naquela que te agrada, lembre de uma coisa: essa liberdade boba de escolher a voz e trocar quando quiser é a mesma que transformou o maior de todos em um comum. Mas aí eu te pergunto, você ainda deixa alguém ser sua voz? Ou você também já trocou o diabo e nem percebeu?